revista de ouro puro. Além da madeira de acácia, a Arca da Aliança era revestida de ouro puro, como já foi dito anteriormente. O ouro sempre é visto como símbolo da divindade ou da nobreza divina. A madeira, por outro lado, diz respeito à humanidade ou à natureza humana, vinda do crescimento natural na Terra. Por essa razão, temos uma combinação desses dois materiais na arca. Temos, assim, dois materiais em uma arca. O ouro não deixa de ser ouro, nem a madeira deixa de ser madeira. Essa figura simboliza as duas naturezas em uma única pessoa, tal como é vista na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi manifestado em corpo, como diz 1 Timóteo 3,16. O ouro simbolizava sua natureza divina, Hebreus 1, e a madeira simbolizava sua natureza humana, Hebreus 2. Essas duas naturezas permanecem distintas, embora estejam unidas em uma só pessoa, Deus e homem, juntos em uma só pessoa, a nova criatura, o primogênito de toda a nova criação, o Emanuel, que é o Deus conosco, a palavra que fez carne, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Por dentro e por fora. Êxodo 25, 11. A segunda figura que aparece aqui se refere à plenitude da divindade. Veja Colossenses 1, 19. Ao recobrir a madeira da arca com ouro puro, por dentro e por fora, podemos notar que a arca passou a ter 3 camadas: ouro, madeira no centro e ouro. Isto simboliza as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O ouro na camada externa representa o Deus Pai, o Criador do universo. O ouro na camada interna simboliza o Espírito Santo que habita em nós. E a camada de madeira no centro representa a figura central da divindade, o Filho, crucificado numa cruz de madeira, com 2 criminosos, um à sua esquerda e outro à sua direita. Todas essas figuras reunidas na arca são evidências daquele em que habita corporeamente toda a plenitude da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Pedro proclamou essa maravilhosa verdade no grande dia de Pentecostes, ao afirmar que Deus tinha feito deste Jesus Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Temos assim ouro por fora, o tipo do Deus Pai, que é o Senhor, a plenitude. Madeira no centro, tipo do Filho, cruz. Jesus, corpórea. Ouro por dentro, tipo do Espírito Santo, Cristo, da divindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, a plenitude corpórea da divindade.
e faça uma moldura de ouro ao seu redor. 3 peças do tabernáculo receberam coroas: o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães da presença e a arca do Senhor. A coroa de ouro nos revela o conceito que o Pai tem de seu Filho. Quando o Filho de Deus tornou-se carne, os homens o coroaram com espinhos. Mas Deus o coroou com glória e honra. A coroa sempre evidencia a realeza. Assim, é natural encontrarmos uma coroa relacionada à sala do trono de Deus, na terra, referente a Israel. O lugar santíssimo era a sala do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A coroa representa a soberania do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu como Rei dos Judeus, Mateus 2, 2. E foi apresentado como Rei no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. E foi crucificado como Rei, João 19, 14. Ele é Rei e sacerdote para sempre e está sentado à direita de Deus. Vede Salmos 110. Ele é Rei em Sião, a Jerusalém celestial, que é a Igreja. Observe que o Senhor Jesus, em seu ministério como Rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é quem dispõe e aplica a misericórdia divina, do mesmo modo que a coroa de ouro estava disposta no propiciatório, ou tampa, da arca de Deus. Por último, quando Jesus vier novamente, virá com muitas coroas em sua cabeça. Vede Apocalipse 19, 11 ao 21. E nós depositaremos nossas coroas aos seus pés em adoração. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que seu reino dure para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Essas 4 argolas serviam para segurar as varas, como veremos a seguir. O número 4 é geralmente considerado como símbolo da criação, ou do mundo, fazendo referência aos 4 cantos da terra e a vastidão do mundo e seu apelo universal. Podemos citar vários exemplos do número 4 apropriados a essas argolas, cuja função era manter a arca em equilíbrio. Vejamos um exemplo. O evangelho pregado nos 4 cantos da terra, Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o poder do evangelho é universal. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra somam 4 regiões, demonstrando que Cristo tem poder sobre toda a terra. As 4 argolas eram fundamentais para manter o equilíbrio da arca. Isto representa a importância de falarmos a respeito de Jesus de maneira equilibrada. Vejamos os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus apresenta Cristo como Rei, filho de Davi. Evangelho de São Marcos, Cristo como servo, filho do homem. Evangelho de Lucas, Cristo como homem perfeito,
filho de Adão. E Evangelho de São João, Cristo como Filho de Deus, portanto, Filho de Deus. Esse equilíbrio pode ser visto também nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o rei ou ungido. Mateus 1, 6, 4 e 17. No Evangelho de Marcos, Jesus é retratado como servo. O simples fato de Marcos nos registrar a genealogia de Jesus, um dado importante para a época, enfatiza essa posição de servo. No Evangelho de Lucas, Jesus é descrito como filho do homem, enquanto João representa Jesus como filho de Deus, aquele que é eterno. Vide, São Marcos não registra genealogia humana, tratando-o como servo. Uma outra abordagem. O equilíbrio também pode ser visto em relação ao número 4 nas formas usadas na Bíblia para descrever Deus. Em João 4:24 está escrito que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outra passagem, 1 João 1:5, está escrito: Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 4:16 apresenta uma terceira descrição de Deus. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Por fim, uma quarta descrição de Deus pode ser encontrada no livro de Hebreus 12:29, onde lemos que o nosso Deus é fogo consumidor. Quando considerarmos todas essas descrições de Deus, temos uma visão equilibrada de quem Ele é. Enfatizar uma descrição em detrimento da outra é distorcer a verdadeira natureza de Deus. Temos assim então, Deus é luz, 1 João 5. Deus é Espírito, João 4:24. Deus é amor, 1 João 4:16. Deus é fogo consumidor, Hebreus 12:29. Podemos ver 4 atributos morais de Deus referente às suas criaturas. Esse mesmo conceito de equilíbrio também é verdadeiro em relação aos 4 atributos morais de Deus, ao tratar com suas criaturas. Deve haver uma equilibrada manifestação do caráter de Deus, do ser e dos atributos de Deus. Perfeita santidade, perfeita justiça, perfeito amor e perfeita fidelidade. Primeiramente, Deus habita em perfeita santidade. Deus é perfeitamente inocente, no sentido literal da palavra. Ele tem absoluta aversão ao pecado. Em segundo lugar, Deus manifesta perfeita justiça. Justiça representa a santidade em ação. É a santidade lidando com o pecado. Em terceiro lugar, Deus é descrito como tendo perfeito amor. A bondade, a misericórdia, a graça e a benignidade de Deus por suas criaturas estão intimamente relacionadas
ao seu amor por elas. Finalmente, Deus manifesta perfeita fidelidade, isto é, Deus é absolutamente digno de confiança. Ele sempre mantém a sua palavra. Há vários exemplos que evidenciam esses 4 atributos de Deus em seu relacionamento com o homem. Um deles pode ser encontrado nos Salmos 85, verso 10, que diz: O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Todos esses conceitos devem ser mantidos se desejarmos manter uma imagem equilibrada do Senhor Jesus Cristo. Muitas heresias não resultam apenas de ensinos falsos, mas de uma ênfase exagerada em certa verdade, em detrimento de toda a verdade. Quando a mensagem do Evangelho é transmitida, isso deve ser feito de maneira equilibrada. Assim, as 4 argolas de ouro representam o equilíbrio verdadeiro em relação às coisas de Deus.